Eu e o Sakamoto vamos receber aqui também o professor livre-docente na área de Relações Internacionais da PUC São Paulo, que é o Reginaldo Nasser, que também é pesquisador do Instituto de Estudos sobre os Estados Unidos. E o Sakamoto, claro, continua aqui me acompanhando na entrevista. Professor, boa noite para o senhor, seja bem-vindo aqui ao News. Obrigada por aceitar nosso convite. Acho que o seu microfone está fechado, professor. Eu vou pedir a gentileza do senhor só ativar o seu microfone. O senhor nos ouve agora? Agora eu estava Ah, sim. ouvindo, agora está Ah, me sim, ouvindo? sim, Tá sim. bom. A gente também te ouve agora, Então, professor. obrigado. Boa noite, um prazer estar aqui falando com você, Gabriela, com o Sakamoto. Professor, obrigada também, assim como a ex-juíza de Haia aqui esclarecendo, perdão, essas dúvidas para a gente. Quero saber em relação a esse mandado. A gente sabe que a gente tem um histórico bastante difícil em relação ao cumprimento dessa prisão, né? Então, eu estava comentando, por exemplo, no caso desse ex-presidente do Sudão, que chegou a fazer uma viagem ao exterior, né? O Omar al-Bashir é o nome dele, e ele não foi detido, mesmo quando ele viajou. Então, a gente vê uma dificuldade de comprometimento dos outros estados, né? Que são aí aliados do tribunal. Nesse caso, o senhor acredita, por ser uma guerra, enfim, que tem mobilizado tanto, a gente tem acompanhado todos os dias na imprensa os desdobramentos da guerra, o senhor acredita que seria diferente? Como é que o senhor avalia que vai ser agora a situação da guerra entre a Rússia e a Ucrânia? Bom, em primeiro lugar, tem um problema de fundo aí, um problema estrutural, né? Eu ouvi com atenção a professora Silvia, e ela expõe com muita clareza, muita objetividade, aquilo que se configurou chamar dos tribunais internacionais, né, que foram criados a partir da Segunda Guerra Mundial. Quando se cria tribunal internacional, evidentemente ele toca com a política internacional. Nós não estamos falando de tribunais na ordem interna, né? Então, é difícil, não é uma questão voluntariosa, a gente querer o dever ser. Quer dizer, poderia dizer que deveria ser aplicado. Ela dizendo que está aí, que a lei está muito clara, todo mundo conhece, né? Só que aí a gente choca com a política internacional, com lógicas de poder, e não há uma obrigatoriedade de ninguém aplicar isso, em primeiro lugar. Segundo, é a forma de julgamento. É inevitável para. Não precisa ser especialista. É inevitável para qualquer um de nós, quando se fala em justiça, da aplicabilidade universal. Isso é. E que se não há a aplicabilidade universal, ela denota problemas, denota retórica, denota cinismo e denota favorecimento. Isso não tenha dúvida nenhuma. Porque a gente pode listar aqui, são milhares de casos. Eu vi o Sakamoto falando da questão do Brasil, e a gente pode, na questão internacional, falar da questão palestina, né, que no direito tem uma expressão que eu gosto muito, ad nauseam, né, causa até náusea de citar os casos da Palestina. E olha a ironia da história. Dia 20 agora, 20 anos da guerra do Iraque. Segundo a Brown University, que tem um instituto que faz os cálculos tenebrosos de mortos e feridos, a cifra é de 900 mil mortos. Ninguém fala dos casos de Guantánamo, de Abu Ghraib. Então, isso é um problema. Então, acho que antecede essa questão que você coloca. Eu acho que seria uma ocasião para discutir com toda a clareza, sinceridade a sociedade internacional discutir essas questões. Na fala da professora, ela falou essa expressão e vocês colocaram. Veja só, o julgamento só pode ocorrer em relação a quem perde. Então, portanto, nós estamos falando de guerra.
não é de justiça. Não há um único caso na história, nem tentativa de julgar alguém que ganhou a guerra. Ora, se é isso, nós estamos falando de outra coisa. Não é, não é de justiça, no Então, sentido purista. Desculpa. não, imagina, Reginaldo. Antes de mais nada, boa noite, Reginaldo. Obrigado pela presença, né? Então, mas acho que até repito um pouco até a pergunta que eu fiz para Silva, para você, porque é, considerando que na prática acontece isso, nós temos os derrotados sendo julgados. A única chance do Putin, de certa forma, ser julgado é acontecer uma mudança de governo na Rússia e ele ser entregue, né? Praticamente o que aconteceu com o Milosevic, né? É isso. É exatamente isso. Ou seja, a escolha do caso, pode-se dizer, na sua avaliação, essa escolha, eu não estou falando que não há justificativas para Sim, sim. Putin, né? Acho que nem não estamos discutindo isso, mas considerando que temos casos brasileiros, casos palestinos, casos no Iraque, no Afeganistão, na África, em a profusão, né, em Cuba, como você mesmo citou, que não são julgados, e esse caso teve toda uma celeridade, então a escolha do julgamento e a priorização foi política. Não há dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma. Em 1917, puta, já vou eu dizer, em 2017, não vou tão longe, desculpa. O procurador começou a cogitar de ter um julgamento, e promover o julgamento, das acusações de tortura por parte dos Estados Unidos. O que o Trump fez? E o seu secretário de Estado? Acusou esse procurador de corrupção. Acabaram com o procurador e falaram que não ia ter absolutamente nada. E não houve nada. Não houve manifestação do tribunal. Então, isso não cola bem. Repito, quando você faz para alguns casos e outros não, gera a própria falta de credibilidade ao tribunal. Acho que também Claro tem que é política. O Zelensky, vocês não colocaram ele se manifestando? Não há agora, nesse momento, no mundo, uma série de manifestações? Acho que tem um ponto que você falou do cinismo no início da sua fala, e tem um ponto interessante, porque se a gente vai ver os países que não são signatários, hoje os Estados Unidos tiraram a adesão deles do TPI. Ou seja, os Estados Unidos, que é o principal. Nunca teve. Ele chegou a assinar, mas não ratificou e tirou a assinatura antes de ratificar. Isso. Então, ou seja, os Estados Unidos não reconhecem o TPI, né? Tecnicamente, claro, se o Putin passasse por lá, eles mandariam, dariam um jeito de mandar, mas tecnicamente eles não teriam obrigação de mandar, porque nem eles reconhecem, né? China, assim como a né? Ucrânia também não era signatária, E aliás, a era Ucrânia signatário e também não era né? ratificante, né? Foi em Não era 2013. ratificado. Ou seja, tem tipo, um certo, pela sua avaliação também, assim, eu não estou negando a importância do TPI, mas existe um certo oportunismo nesse processo, então. Mas não tenha dúvida nenhuma. Quer dizer, quando se menciona a questão europeia, fala da professora, é isso mesmo. É uma visão europeia. Aí é que está. Quer dizer, os outros países do mundo, e não coincidentemente, os países são colonizados, né, é onde se julga, né, os crimes, mas a partir dos seus aliados que estão lá. O Bashir não agia sozinho. Nenhum desses ditadores, quem quer que seja, não age sozinho. Eles têm relações muito próximas com os Estados Unidos, com as lideranças europeias. Então, se a gente for lembrar também aqui os crimes que não é cometeram no passado, são cometidos sistematicamente pelos países europeus, eu não sei onde isso vai dar, né? Então, ou seja, tem um componente político muito claro. Mas eu acho que o mais importante, agora eu vou inverter a questão, para quem se preocupa com a paz. Por quê? Eu acho que os apoiadores, todo animado com o Tribunal Penal Internacional, eu acho que eles adotam o seguinte lema: mantenha o princípio ainda que pereça o mundo. Por quê? Não é isso que vai levar à paz.
Contrário, eu vi a pergunta da Gabriela. Vamos nos colocar no lugar do Putin. Vamos nos colocar no lugar de quem comanda as forças armadas russas. O que eles vão fazer agora? Eles vão se dobrar a isso? De jeito nenhum. Contrário. Tem um filme que foi um Quer dizer, o senhor documentário. acha que pode acirrar mais ainda essa decisão? Não tenha dúvida. Isso é líquido e certo. Como você mesmo colocou, começa a limitar a circulação, começa a limitar. Ué, nós estamos tentando caminhar para um acordo, o que vai? Isso vai piorar. Melhorar não vai. De jeito nenhum, porque acordo é entre as partes. Né? Como é que eu vou sentar agora? Como é que eu pergunto, como é que o Zelensky vai sentar com o Putin? Se ele está apoiando e dizendo que ele é um criminoso e tem que ser preso. Quem é que vai sentar com o Putin? Então vai ter que voltar atrás. Né? Esse é o problema. Então, nesse documentário, que é do McNamara, que foi premiado com o Oscar, a entrevista, o McNamara cita uma passagem, não é ficcional. Durante a Segunda Guerra Mundial, o McNamara era assessor do comandante das forças da aviação da Força Aérea Norte-Americana, LeMay. O LeMay tem um diálogo com ele que está transcrito. O LeMay diz o seguinte: McNamara, nós vamos ter que acabar com o Japão, sabe por quê? Porque se a gente perder, nós vamos ser julgados. É isso. Então, isso, se há algum efeito que tem, é um efeito contrário. Justamente o contrário. Porque não adianta a gente dar murro em ponta de faca. A Rússia é uma grande potência e, não vamos esquecer disso, né? Nuclear. Esse é o detalhe também importante, né? Não é o presidente do Sudão, não é o Milosevic que estava na coisa. Não é. Né? E que o Milosevic já havia perdido a guerra, né? Foi a guerra de Kosovo. Arrasaram com a Sérvia. Então, é outro papo. Uma outra questão também, se me permite colocar, que eu li muito rápido hoje à tarde, eu não estava dando, e parece que esse é o único caso de início de inquérito, tudo que não veio pela ONU. Ele veio pela Ucrânia. Não tem competência nenhuma jurídica para questionar isso, mas é um dado político importante. Foi uma reportagem do New York Times, a Ucrânia pegou essa reportagem e fez esse encaminhamento para o tribunal. Foi o que eu li. Que é outra, vamos dizer assim, singularidade do caso. Né? Então, você veja que em pouco tempo nós já temos várias singularidades aqui. Então, ou seja, é preocupante. Quando o Sakamoto perguntou do Brasil, de outros países, é importante isso, porque é o momento de tentar baixar as hostilidades, baixar a tensão, né, a distensão. Isso não vai distensionar, né, de jeito nenhum. É um efeito completamente oposto. É isso, professor Reginaldo Nasser, muito obrigada pela sua presença aqui, foi importantíssima os seus apontamentos e também os esclarecimentos que o senhor trouxe aqui. O professor Reginaldo Nasser é professor de Relações Internacionais da PUC. Um abraço grande para o senhor, seja sempre bem-vindo aqui ao All News. Muito obrigado, boa noite para vocês.